gente acaba vendo na sociedade situações parecidas, de inveja religiosa. Às vezes você vê, fulano tá falando, mas quem é fulano, como eu disse ainda há pouco? Porque você gostaria de estar ali. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, mas Lorena, você tá fazendo isso. Tomara que não seja inveja religiosa. Porque da mesma forma que eu estou aqui falando, você pode estudar e falar. Não precisa, assim, de uma capacidade extraordinária, você sabe ler? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que os fariseus tiveram aqui, ao ponto de falar que Jesus expulsava demônios, era porque ele é o maioral dos demônios. Olha que coisa pesada que os fariseus falaram, por pura inveja e intenção de se manterem no poder. Será que isso poderia acontecer nos dias de hoje? Mas tá, vamos continuar? Vocês estão entendendo, meu povo? Vamos lá no versículo, agora 25, tá? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus conhece os pensamentos. Sabe o que eu já vejo aqui de cara? Gente, Jesus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele escuta tudo. E aí, Jesus conhece o que os fariseus estão pensando, o que os fariseus estão tramando. Jesus conhece qual é a sua intenção ao pagar de santo, ao pagar de religioso, a dar de que como eu sou bonzinho. Será que você é bonzinho mesmo ou você está querendo mostrar que é? Será que você realmente é uma pessoa que acredita em Deus ou você quer mostrar que acredita em Deus? Eu posso falar que eu já tive essa fase, de querer mostrar que eu era de Deus. Quando eu era católica, na fase mais do início de católica, quando eu tinha meus 18 anos de idade, eu achava que ter aquela postura de, eu sou santa, era a coisa mais linda do universo. Mas era só pra fora. Não que eu fosse gostosa, gente. Mas eu falo assim, era muito com uma intenção de mostrar que era religiosa. E não é isso que Deus quer, porque Ele sabe muito bem dos seus pensamentos. Jesus conhece os pensamentos antes que se tornem palavras, sim, Blade, porque Ele sonda o nosso coração. E aí Jesus, então, que é esse que é onisciente, deixa eu só ver se eu não... onisciência mesmo. Que sabe de todas as coisas, que sabe de tudo. Não pense nas onias de Jesus, querido. Ele conhece os pensamentos desses fariseus e disse assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Olha o que Jesus fala para esses fariseus. Por acaso, se eu estivesse fazendo algo em nome de demônios, expulsando demônios em nome de demônios, eu estaria causando divisão. Assim como você, tendo a sua família, tendo a sua casa, se vocês começarem a brigarem, se vocês começarem a criar intriga dentro da sua casa, isso vai causar divisão. Não tem como uma pessoa querer ter esse tipo de atrito e não causar divisão. Cláudia Pereira, seja bem-vinda. Então Jesus aqui fala, não tem como o reino, por exemplo, né, o maioral do Satanás está expulsando Satanás em nome de Satanás. Porque isso vai causar divisão. Seria muito burro da parte do próprio Satanás, né, fazer algo desse tipo. Aí Jesus pega e fala assim, porque a casa vai ficar dividida, né, porque não vai subsistir, porque assim seria numa cidade, se a cidade começa a disputar, a guerrear, a querer criar polarização, gente, porque o demônio em si, ele causa isso, divisão. Mas ele em si é unido. As castas em si são unidas. Eles não são divididos. E muitas das vezes, o pior de tudo é que nem nós somos unidos, mas eles são. Daiane, seja bem-vinda. Aí o que acontece? Jesus pega e fala, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá seu reino? Como que eu posso ser todo-poderoso? Como que a minha família permanece unida? Como que o meu casamento permanece blindado? Se eu estou ali degladiando, brigando, não permanece. Da mesma forma, se o Satanás estivesse expulsando o Satanás, ele está dividindo a casa, ele está dividindo o reino. E Jesus explica isso para eles. E o que eu acho mais lindo de Jesus é que hora nenhuma ele ataca. E que muito pelo contrário, ele te faz pensar o tempo todo, porque ele faz perguntas o tempo todo. Ele te faz perguntar. Ou, ele te faz pensar. Ele faz perguntas para os fariseus para que eles mesmos respondam. Hora nenhuma ele diz, é assim, pronto, acabou, porque eu sou o filho de Deus. Não. E ele poderia, mas ele não faz isso. E às vezes a gente não é nada, né? Quer enfatizar que a gente sabe, pronto, acabou. Mas vamos continuar. Estamos lá no versículo 27. Aliás, 27. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Essa doeu. O que Jesus quis dizer aqui? Se os fariseus estão falando que ele expulsa demônios em nome de demônios, e os filhos deles? Os filhos dos fariseus? Vocês mesmos, vocês que estão aí há muito tempo expulsando demônios. Vocês expulsam demônios no nome de quem, então? Essa doeu, hein? Não precisa nem de enfatizar também, não. Não precisa nem de ser direto, não. Pode fazer pergunta mesmo, que assim já engasga qualquer um. Quem, então? Em nome de quem que os seus filhos vêm expulsando demônios? Não filhos no sentido de filiação mesmo, mas no sentido de discípulos, no sentido de pessoas que estavam ali na igreja. E aqui poderia ser até filhos também. Na igreja, né? Naquela ideia de igreja, naquela época, né? Dos fariseus. E aí Jesus pega e fala, pensaram aí, né? Tipo assim, viram aí essas perguntas que eu fiz? E aí Jesus continua. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Jesus fala assim, se vocês estão
me julgando, falando que expulso demônios em nome de demônios. Ele questiona como que pode uma casa virar-se contra ela mesma. E depois pergunta, em nome de quem que vocês expulsam os demônios aí que vocês vêm expulsando já tem um tempo? Agora, a resposta que vocês vão dar, esse pensar que vocês acabaram de ter aí, isso mesmo vai ser o juízo de vocês. Eu não preciso trazer o juízo. Eu não preciso trazer a sentença. Eu não preciso dizer se é assim ou se é assado, porque só de fazer vocês pensarem, a consciência de vocês mesmos já traz o juízo. Ai, né? Ai. Bom, aí ele continua, deixa eu até ver aqui. Esse é o julgamento que Jesus traz, de forma que não precisa nem de falar muito, né? Só perguntar umas coisinhas ali e pronto. E aí quando a gente para analisar essa passagem, essa parte aqui, tem uma coisa que é importante. Os fariseus ouviram uma bronca dessa aqui de Jesus, que eu espero que vocês estejam entendendo. Por quê? Nanda, seja bem-vinda. Os fariseus ouviram essa bronca de Jesus aqui porque eles falaram demais. Porque eles não deram conta de deixar a língua dentro da boca. Será que a gente também não tá precisando de levar umas tacas às vezes, não? Porque tem falado demais? E o que você fala tem edificado ou tem difamado as pessoas? Porque o que os fariseus fizeram aqui foi difamar Jesus. O que os fariseus fizeram aqui foi difamar Jesus. Será que você tem difamado com as suas palavras ou você tem edificado com as suas palavras? A Gleide disse aqui, ó, Jesus quer que as pessoas pensem. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E aí, realmente, tanto ele quer que a gente pense, que ele fala muito sobre essa questão da palavra, né? A sua boca tá cheia daquilo que o seu coração tá cheio, que a gente tem que zelar pelo nosso coração. Pra zelar por aquilo que sai. Pra pensar antes de falar. Do que a sua boca tá cheia, se você tem abençoado, se você tem edificado. Então, analise o seu coração. Porque as tuas palavras vão revelar como que está o seu coração. E as palavras equivocadas, elas vão trazer juízo para a sua vida. Elas vão trazer a condenação para a sua vida, a sentença para a sua vida. Não é no sentido assim de, nossa, o que vai acontecer? Mas realmente, gente, às vezes a gente fica tentando se esquivar da responsabilidade daquilo que a gente fala, mas aquilo que você fala tem julgamento mesmo, faz juízo, pode acontecer tanta coisa por conta de uma palavra mal falada. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas o tema das palavras já vai ser para amanhã, viu? A live de amanhã, que você não pode perder também não. E aí, continuando, já estamos acabando, viu? Lá no versículo 28, Jesus ainda fala: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, agora ele vai fazer eles pensarem o contrário. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, se eu expulso demônios, é em nome do Espírito de Deus. Ele não fala que é no nome dele. Se eu expulso demônios no nome do Espírito de Deus, certamente é porque chegou o reino de Deus sobre vós. Jesus é a manifestação do reino de Deus no meio de nós. É esse poder espiritual, é essa transformação ele vem causar essa transformação, essa metanoia, essa mudança de mente, essa melhora da gente como gente. Porque ele traz a manifestação, ele traz o reino de Deus no meio de nós. E o que é isso? O reino de Deus, gente, às vezes a gente fala reino e a gente fica pensando tanta coisa, mas o reino de Deus é viver sob o domínio de Deus. Quem reina é quem governa, não é? É você viver sob a governança de Deus. Você tem vivido sob a governança de Deus? Ou você tem vivido sob a governança do governo mesmo, do presidente, do seu chefe, do seu esposo, seja do que for, do missionário, do pastor? Quem tem governado sua vida? Me conte, quem tem governado sua vida? Porque isso é desesperador. Isso é desesperador. Se a gente não se submete a viver sob a governança de Deus, sobre o reino de Deus, quem ainda reina na sua vida? Não é que a gente vai fazer de conta que nada no mundo existe, mas é que o maioral realmente na sua vida tem que ser Deus. As demais, buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem é que governa seus passos, suas atitudes, suas decisões? É o que o mundo hoje tem posto de faça, aconteça, seja, apareça, nananã, enriqueça? Ou é aquilo que Jesus explicou e que você traz como parâmetro, que você traz como modelação para a sua vida? Por isso que a gente estuda a palavra. Por isso que a gente estuda a palavra, não é que agora a gente vai deixar de fazer tudo que existe no mundo. Não, a gente vai fazer tudo que existe no mundo. Mas trazendo sempre essa essência de Cristo para a sua vida, refletindo essa essência de Cristo na vida das pessoas que convivem com você, porque não faz sentido você melhorar para ficar dentro da sua casa. É por isso que eu tenho melhorado e compartilhado.